Olá, nós somos Felipe e Tereza, somos do Geração Sal e pais da Amora e futuros pais do Caleb. E viemos hoje falar com vocês sobre os desafios de ser pai e mãe nesses momentos tão conturbados em que vivemos. Para nós, ser pais, né? Sermos pais sempre foi um sonho. A gente sempre teve esse desejo no nosso coração. E a Amora, ela foi uma criança muito esperada, muito planejada, muito desejada, porque nós tivemos alguns desafios, né, para conseguir engravidar e conseguir ter ela com a gente. E desde que ela nasceu, a gente tem aprendido todos os dias a ser pai, né? Na verdade, a gente aprende com ela, acho que mais do que a gente consegue ensinar. Então, a gente aprende todos os dias na nossa convivência diária. E agora, depois de 6 anos, fomos abençoados com a chegada de uma nova criança, que é o Caleb, e que vai fazer com que a gente reaprenda tudo, né, recicle nossos conhecimentos sobre criação de filhos, e que a gente está bem alegre e feliz com essas possibilidades. Tem um versículo que fala muito ao nosso coração, que o versículo de Salmo 127, que fala que os filhos são uma herança do Senhor, né? Uma recompensa que Ele nos dá. Então a gente entende que para nós, né, assim, especialmente em tudo que a gente viveu, os nossos filhos são presentes, são uma graça, assim, um favor imerecido mesmo que Deus nos deu. A gente passa por desafios diários, a gente é testado, é provado e a gente aprende, né, com todos esses desafios a cada dia. E algo que a gente tem aprendido aqui na nossa casa e que tem feito muita diferença é a forma como a gente se interessa pelo que os nossos filhos têm a nos oferecer, pelo mundo deles, né? Nessa época de pandemia, muitas famílias relataram, né, e muitas pessoas devem ter ouvido falar isso, né, assim, que as famílias estavam tão distantes entre si, mesmo morando na mesma casa, que quando a pandemia começou e todo mundo teve que ficar em casa, foi um desafio, né, ninguém sabia como lidar e ficar tanto tempo junto, né. A nossa vida é baseada em demandas, rotinas, prazos, planos, e a gente parece que está sempre devendo, né, está sempre correndo contra o tempo. E nessa vontade de ter sempre mais, de buscar sempre mais, né? E nós pais usamos muito a frase, né? Ou uma desculpa de que a gente trabalha muito porque a gente precisa dar o melhor para os nossos filhos, a gente precisa ofertar o melhor para os nossos filhos. A gente acaba esquecendo de ofertar o principal, né? Que é a nossa atenção e o nosso tempo. Então, algo que a gente tem aprendido aqui em casa é quão precioso é o tempo que a gente oferta para os nossos filhos, né? O quão é importante se interessar por eles, o quão é importante se interessar pelo que eles se interessam, pelo que eles gostam, pelo que chama a atenção deles. Isso aproxima, né? A gente tem experiência com a Amora que foi muito interessante, que foi de eu me aproximar mais dela. Eu tinha muito medo por ser pai de menina, né? Às vezes a gente fica sem saber entender o mundo de menina, né? Então o pai geralmente tem outro universo. E aí eu converti meu coração mesmo ao da Amora e fui querer entender do universo dela. Ela gostava bastante de desenhos de pôneis e tudo. E eu procurei saber e surpreender ela em saber os nomes dos personagens. Coisas simples que vão te aproximar e vão te conectar com o seu filho, vai fazer com que ele, peraí, meu pai sabe desse desenho, sabe desses personagens, e logo ela vai fazer o caminho de volta, né? Eu lembro que na primeira semana eu fiz essa ação com ela, de procurar assistir os desenhos com ela e saber o nome do personagem, conhecer as histórias. Na outra semana ela quis assistir esportes comigo, quis assistir jogos de basquete comigo, queria entender como que funcionam as regras. E nisso a gente foi se conectando, criando relação, né, fazendo com que o nosso tempo seja de mais qualidade, com mais aproximação, com muito mais diversão, e a casa toda se beneficia dessa paz, né? Então, isso é muito comum no nosso meio, né? Famílias que estão totalmente dispersas, desunidas,
vidas, né? E ser família é estar junto, né? É se interessar, é se doar, é servir. Então, a gente percebe muito isso com a Amora, né? À medida que a gente se interessa pelas coisas dela, que a gente busca conhecer mais, ela se mostra cada vez mais próxima da gente, né? E esses pequenos momentos, eles vão ser os momentos que vão ficar gravados na memória deles, né? A gente, às vezes, como pais, a gente pensa tão alto, né? Que a gente tem que oferecer tantas coisas para os nossos filhos. A gente se preocupa tanto com material, com estudo, com conhecimento, o que a gente vai oferecer para os nossos filhos. Mas é importante a gente se atentar para quais memórias estão sendo criadas, né? Nesse momento de pandemia, quais memórias o seu filho vai levar desse momento? Ele vai levar dos momentos em família, do que vocês viveram juntos, de momentos interessantes. A gente sempre tenta criar esses momentos com a Amora, mesmo no dia a dia, mas a gente percebe que às vezes quando a gente faz viagens, né, por exemplo, a gente tem momentos muito juntos, né, assim, sem relógio, sem pressa, nem nada. E a gente direto é surpreendido com lembranças que ela tem de viagens, né? Então a gente às vezes viaja para lugares que a gente acha tão legais e a memória que ela tem é de um banho divertido que a gente tomou na banheira, de uma brincadeira que a gente fez na piscina, de uma história que a gente contou no avião. Então às vezes a gente acha que fazendo uma viagem a gente está oferecendo para ela tanta diversão e o que ela lembra, mesmo depois de muito tempo, são os momentos mais simples que a gente viveu em família, né? Então, ser pais é criar memórias, né, na história dos nossos filhos. Eles vão se lembrar daqui 20, 30, 40 anos de como foi a infância deles, né, de como nós éramos, né, na infância deles. E a gente, tanto com a Amora e agora com o Caleb, o nosso desejo é criar essas memórias, né? E essas memórias através do tempo ofertado, da doação, da atenção, né? Do ouvido, ouvir o que os nossos filhos têm a dizer, né? O que eles têm a dizer, o que eles pensam, né? O que eles pensam de tudo isso que a gente está vivendo, quais são os medos, quais são as angústias, né? E a partir do momento que a gente se aproxima dos nossos filhos, a forma como a gente pode falar de Jesus, né, e direcioná-los pelo Evangelho é muito mais prazerosa, né? E eles vão seguir a gente muito mais pelo nosso exemplo, né? Então, quando a gente se aproxima, a gente consegue acessar o coração deles de uma forma muito melhor e a gente consegue ensinar, plantar princípios, plantar diretrizes, plantar caminhos, né? E realmente orientando eles passo a passo. É isso que a gente acredita mesmo, é o que a gente tem experimentado com a Amora, né? E a gente espera que essas dicas e esse compartilhar de experiências, né, sirva de apoio, e nós como geração Sal estamos sempre abertos a poder entender e ajudar a nossa família, né, a nossa família que é a igreja, a se conectar com o seu filho, né, a entender melhor as demandas da família, e nós estamos sempre abertos a ouvi-los e a entendê-los e ajudar naquilo que a gente for capaz de fazer. E o nosso conselho é esse, né? Assim, tenha um tempo de qualidade com os filhos, um tempo de atenção, se interesse por eles e crie boas memórias, porque daqui 20, 30 anos é muito pouco provável que ele lembre da casa que ele morou, do carro que ele andou, mas essas memórias com certeza vão ser inesquecíveis no coração deles. Fiquem com Deus, foi um prazer e até o próximo episódio. Tchau, tchau, obrigado.